Salve, salve, fiel torcida! Como é bom acordar depois de uma vitória do Coringão, né? O Coringão venceu novamente o Atlético Paranaense, está na semifinal da Copa do Brasil. Copa do Brasil que o Corinthians vai muito bem, obrigado. Nenhum gol tomado, né? Ontem ainda o Hugo pegou um pênalti, mais um com a camisa do Corinthians. São 8 gols, nenhum gol sofrido, 8 gols feitos. 6 vitórias, né? O Corinthians venceu o Novo Horizontino 2 vezes, venceu o Palmeiras 2 vezes, venceu o Atlético Paranaense 2 vezes e agora está entre os 4 da Copa do Brasil e aguarda hoje o classificado do Clássico Mineiro, né? Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro já abriu vantagem, né? Já jogando fora de casa na MRV Arena 2-0 e hoje pode até perder por 1-0 para classificar, né? Então provavelmente é o Cruzeiro. Mas a gente só vai falar de Copa do Brasil lá na frente, né? Esses jogos devem acontecer só no final de novembro, começo de dezembro. E acho que é até importante para o Corinthians, quem sabe recuperar o Carrijo, né? E também focar totalmente no Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar um pouco do jogo de ontem, né? O jogo de ontem eu tinha uma preocupação, única inclusive. Como o Corinthians encararia o jogo. Abriu vantagem, né, contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que está na Série B, o Atlético Paranaense que vinha com a informação de que pouparia alguns jogadores. E o meu medo era como o Corinthians ia encarar o jogo. O Corinthians veio com... Na escalação parecia 2 laterais esquerdos, né? Mas não foi isso que aconteceu. O Dorival, principalmente quando perdeu o Yuri Memphis há uns 2, 3 meses atrás, um pouco antes ali do Mundial de Clubes, né? Quando ele voltou aos treinos, ele trouxe o Corinthians para jogar de uma forma para liberar os alas, né? Para o Corinthians chegar com mais gente no ataque. Foi assim que conseguiu vitórias contra o próprio Atlético Paranaense na ida, contra o Vasco. Já tinha feito um bom jogo contra o Bahia, liberando os alas, né? O Ranieri fazendo essa função. Ontem não tinha o Ranieri e ele colocou mesmo o Andilieri pela esquerda, né? Um zagueiro pela esquerda, não foi mal. Ofensivamente, acho que deu boas opções, né? Fez uma parceria boa com o Bidu, mas defensivamente cometeu alguns erros, né? Mas gostei da ideia, né? Gustavo Henrique jogando muito ali na sobra, o Tchoca pela direita. Foi bem defensivamente, mas ofensivamente o André Ramalho fez falta, na minha opinião. E pelo lado esquerdo, Andilieri. Aí Mateuzinho numa ala, Bidu na outra e um trio de meio de campo, os 3 canhotos, né? Maicon, Breno Bidon e Garro. Acho que o Bidon foi o melhor desses 3, né? Gostei da partida do menino, personalidade, escondendo o passe, como ele faz muito bem, né? Cuidando bem da bola. Gostei. E na frente Memphis e Guinegão, né? O Memphis muito abaixo, né? Até não parecia querer jogar, né? Estranho, né? Porque ele que pediu para jogar, meião arriado, já entrou assim. Fez um jogo bem abaixo, né? Quase não participou, andou, né, em campo. E o menino, o Guinegão, que não foi uma surpresa para mim. Acho que o Yuri é o titular, sim, e isso não é demérito pro Guinegão, né? Vai ser importante, sendo uma boa opção ali do Corinthians, mas o Yuri é titular, quando tiver 100% é ele que vai jogar. E o menino ontem muito bem, né? Além de muito participativo na marcação, na saída de bola, correu muito novamente. Foi decisivo, né? O Corinthians venceu 2-0, um gol dele de oportunismo e numa grande jogada, uma roubada de bola, um drible e um belo passe com o pé esquerdo, deixando o Garro na cara do gol, né? Invertido, né? Normalmente o Garro que deixa os outros na cara do gol para fazer 1-0. O menino jogou muito, tá com uma estrela e com uma confiança lá em cima e o Corinthians tem que aproveitar esse momento do menino. O menino tá muito bem mesmo e acho que é mérito do Dorival com as dificuldades que tinha, né? A dificuldade de não poder contratar Romero e Thales muito mal, deu oportunidade do menino e achou um 12º jogador, hoje um titular absoluto, né? Com o Yuri voltando aos poucos, né? Ontem já voltou um pouquinho, então importante, né? Primeiro tempo, aquela minha preocupação, infelizmente acabou acontecendo, o Corinthians um marasmo ali, né? Lento na troca de passe, o Atlético Paranaense acho que na estratégia certa, assim, né? Ele não precisava ganhar de 3-0 do Corinthians, ele precisava ganhar de 1-0. E acho que a ideia do Atlético Paranaense era arrastar o máximo possível o jogo,
e tentar esse gol lá no final, e o Corinthians estava aceitando isso, né? O Atlético deu a bola para o Corinthians tinha dificuldade para criar, muito lento na troca de passe, e com dificuldade até o Atlético Paranaense fazer 1-0, mas numa falta muito clara, né, que o árbitro não deu tanto de frente, mas depois quando o VAR chamou, não tem como não dar um tranco daquele nas costas, e aquele gol meio que, não sei se salvou, mas deixou o Corinthians ligado, a arquibancada também veio junto, né, e daí o Corinthians deu uma melhorada boa e conseguiu virar 1-0 esse gol que eu falei do Garro. O segundo tempo já com um passo muito grande, né, dado para a classificação. O Corinthians ainda consegue ampliar logo no começo, né, do segundo tempo, no gol do Guinegão. Ali já tinha entrado o Vitinho no lugar do Memphis, né, que saiu faltando 2 minutos para acabar o primeiro tempo, né, até não tenho informação do que aconteceu, né. A ideia era ele jogar só 45 minutos, mas pô, poderia ter esperado o intervalo. Não sei se aconteceu alguma outra coisa diferente desse combinado. Mas o Corinthians 2-0, aí a classificação muito bem encaminhada mesmo, né? Era só esperar acabar o jogo. Mas ainda tem uma emoçãozinha, né? O Atlético Paranaense teve um pênalti que duvidoso, né? Se era dentro ou fora da área, né? Esses lances de mão, que é uma regra que conseguiram piorar no futebol, mas acho que era até importante ter esse lance porque mostrou e valorizou, para mim, o melhor goleiro do futebol brasileiro hoje, Hugo Souza. Fez um esforço para voltar da Bolívia, tá num jogo desse, importante. O Corinthians também fez um esforço para ele estar aqui e pegou mais um pênalti em jogo de mata-mata, um jogo decisivo. E cara, se o Hugo Souza vai se tornando uma peça muito importante e quem sabe no futuro virar ídolo do Corinthians. Classificação importante, um jogo protocolar do Corinthians que praticamente não sofreu e quando entendeu com mais seriedade o jogo, conseguiu fazer os gols e garantir essa classificação importantíssima. Como eu disse, semifinais contra Cruzeiro ou Atlético só lá em dezembro, então o Corinthians tem que focar no Campeonato Brasileiro, fazer os pontos necessários para fazer um Campeonato Brasileiro tranquilo. Acho que o Corinthians tinha que brigar por primeiras posições, né? Não aconteceu novamente esse ano, mas precisa fazer os pontos para chegar nesses jogos decisivos de Copa do Brasil numa situação tranquila, pensando na Copa do Brasil, nesses 4 jogos para conquistar um título que seria muito importante. Valeu, fiel, não deixa de compartilhar, curtir, comentar o vídeo e eu volto depois do próximo jogo. Tamo junto, um abraço, vai Corinthians!